E essa reforma, 3,5 milhões de investimento, vai deixar um prédio novo, adequado e com condições de atender bem aqui as pessoas que utilizam, mas também um espaço adequado para as pessoas poderem trabalhar e desenvolver suas atividades profissionais. Médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da recepção, enfim. A gente está cuidando de ampliar os equipamentos de saúde, mas não só isso, de cuidar daqueles que já existem para que a gente possa ter os equipamentos adequados, como eu disse aqui, para atender as pessoas e ser um local ideal para as pessoas poderem trabalhar. Qual foi a demanda dos funcionários e também da direção aí da unidade? Olha, os funcionários, aqui vaza muita água, porque o telhado está comprometido, né? Não contém mais a água, qualquer chuva vaza água aqui, não tem ar-condicionado, não é adequado, e os móveis, a infraestrutura de uma forma geral. Então, o que a gente vai fazer aqui, esse trabalho é a questão também da acessibilidade. Como são 2 andares, a gente vai ter um elevador, aqui é um prédio tombado, então vai requerer um cuidado especial de manter toda aquele material que já tem aí, janelas, portas, né? Vai ser feito aqui um restauro e colocar um elevador também para poder ajustar essa questão da acessibilidade. Prefeito, tarifa de ônibus vai subir para R$ 5,00 a partir do dia 6, de 4,40, um aumento de 60 centavos que vai pesar no bolso do paulistano. Queria saber do senhor o motivo disso e se também esse aumento vem acompanhado de investimentos, porque a população reclama do tempo de demora, da qualidade dos ônibus. Não, com certeza, a gente está fazendo um investimento na ampliação de corredores. Hoje eu tenho 74 quilômetros de corredores em obras, inclusive o que a gente está fazendo, já está fazendo enterramento de fios, Imirim, Amador Bueno, Itapecerica, Interlagos, enfim, várias ampliações. A substituição da frota de ônibus a diesel por ônibus elétricos é um grande investimento. Vamos investir R$ 6 bilhões nessa substituição da frota de ônibus, que inclusive vem um ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com todo o conforto que o passageiro precisa e merece. E as ampliações e reforma dos terminais. A gente já concluiu a reforma dos terminais da Sul, da Oeste e da Norte. Falta agora o do lote Leste, que a gente já vai fazer, basta concluir a licitação da PPP e a ampliação e reforma de terminais. Agora, com relação à tarifa, a gente tem 4 anos a tarifa congelada, a inflação desse período de 32%. Se a gente fosse acompanhar a inflação, não estou falando de aumento, estou falando só de correção, a tarifa ia para 5,82. Então a gente manteve em R$ 5,00, né, de 4,40 para R$ 5,00, com 13% de correção. Não é um aumento, é uma correção da inflação. E uma preocupação muito grande, porque a gente tem observado o cenário econômico do país que nos dá uma direção preocupante. Aumento do dólar, o dólar acima de R$ 6,00, o diesel tem uma vinculação muito forte com a questão do dólar, a inflação passou da meta e não tem uma expectativa durante o ano de 2025 de que seja controlado, né? Possivelmente a gente vai ter, esperamos que não, mas possivelmente tudo que indica os indicativos econômicos que a gente vai ter aumento de dólar, aumento de inflação. Então é importante ter a responsabilidade fiscal. A prefeitura ainda bem que está com a saúde financeira saneada e, portanto, possibilitou que a gente fosse ter uma correção de 13% e não dos 32%. Lembrando que a gente está falando de passado, mas também tem que prever todo o ano de 2025 que tem essa expectativa não positiva de inflação e de um disparo do dólar. Como é que o senhor vê críticas de alguns movimentos que disseram que o senhor segurou a tarifa apenas porque era um ano eleitoral? O senhor ressaltou aí que foram anos anteriores também. Como é que o senhor enxerga essas críticas? E eles ressaltam que o serviço não condiz com esse aumento. Evidentemente o ideal, e sempre foi o nosso desejo, de manter a tarifa, né? Mas quando você tem um acúmulo de 32% de inflação, se não tivesse inflação, não teria aumento de tarifa, né? Quando você tem uma expectativa de 2025 de ter uma inflação maior, com o dólar disparado, né? Há quantos anos a gente não tem o dólar passando da casa de R$ 6, o dólar atrelado ao diesel? Então a gente precisa ter responsabilidade na administração. Nós conseguimos manter a tarifa em R$ 5,00 e não para 5,82, né? Era para ser 5,82 se eu colocasse só a inflação. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de manter o ajuste da saúde financeira da cidade com muita responsabilidade. O que a gente não pode também é pegar dinheiro da saúde, pegar dinheiro da habitação, pegar dinheiro da educação para colocar no transporte. Cada pasta precisa ter a sua receita, o seu orçamento, e a gente fazer as coisas com responsabilidade. A nossa tarifa aqui na cidade de São Paulo é uma das menores tarifas da região metropolitana e a gente precisa fazer as coisas com responsabilidade, lembrando isso, 32% de inflação no período, nós demos 13% de coesão. Nem sequer a inflação do período
nós acompanhamos, a gente fez uma correção abaixo da inflação, sem zero de aumento real e com uma parte da correção da inflação. Apesar dessas dificuldades citadas aí pelo senhor, a ideia da tarifa zero, essa proposta, ainda está sendo analisada pela prefeitura? Como que é? Sempre, né? A gente vai o tempo inteiro fazendo as ações e buscando atender melhor a população. Foi um grande avanço o Domingão Tarifa Zero. Mais de 150 milhões de pessoas utilizaram o Domingão Tarifa Zero nesse um ano que completou esse programa. A gente passa agora a ter uma Mamãe Tarifa Zero. E aí é importante esse olhar especial para as pessoas que mais precisam, né? Então, quando a gente fala da questão da mobilidade, do transporte, não é só ver a planilha de custo, né? Ver uma questão da política pública de incentivar o transporte coletivo. Como eu disse, se eu fizesse só a correção da inflação, era para ser R$ 5,80 a tarifa. A gente está mantendo em R$ 5,00. Então, a gente teve um avanço, na verdade, e, evidentemente, as pessoas fazem as suas colocações que a gente tem que respeitar. Mas cabe a nós, do Poder Executivo, poder controlar as finanças da cidade e fazer as coisas onde a gente mantenha o sistema funcionando, a gente mantenha toda a harmonia do serviço público em ordem na cidade. Ampliação de UBS, ampliação de UPA, ampliação de escolas, de creche, manter vaga de creche para todas as crianças, fazer o maior programa de segurança alimentar que o país tem, fazer o maior programa de investimentos que a gente está tendo aqui na cidade. Então, um conjunto de ações que a gente precisa fazer com muita responsabilidade. Então, a gente conseguiu manter a tarifa em 5 ao invés de 5,82. Okay, prefeito, o senhor chegou a conversar com o governo do estado para parar de novo as tarifas. A Mamãe Tarifa Zero já começa com a volta às aulas, ou começa dia 1º já com a posse? Só mais uma pergunta aqui. Conta para mim como é que está o processo de caducidade das duas empresas lá. Como está andando? Vamos lá. A questão das tarifas, a gente optou, no ano passado o metrô aumentou e nós não aumentamos. Então a gente, pela primeira vez, descolamos o valor do metrô, do ônibus, né? Porque eu procurei sempre manter a tarifa melhor. Como agora, o metrô vai para R$ 5,20 e a gente para R$ 5,00. Procurando e conseguindo, com responsabilidade fiscal, manter a tarifa, inclusive abaixo do metrô, que isso não acontecia antes. A conversa com o governo sempre tem de ajuste, porque a gente tem o bilhete integrado, né? Então quem usa o metrô, usa o transporte, tem que ajustar a questão do nosso software. Então tem essa conversa, esse diálogo técnico, e é por isso que vai ser a partir do dia 6, porque a gente precisa ajustar as plataformas e tem as comunicações legais, que é o governador comunicar a Assembleia Legislativa e eu comunicar a Câmara Municipal de São Paulo, que foi feito ontem, tanto pelo governador como por mim. Com relação à Mamãe Tarifa Zero, a gente começa agora a fazer o cadastramento. As mamães que têm filhos na creche, que já são utilizados, já são servidos pelo serviço TAG, elas continuam. Aquelas que não têm a utilização do serviço TAG, elas vão fazer o seu cadastro e fazer a emissão dos cartões para que ela possa ter o direito. A gente deve ter isso aí até o meio do ano já sendo atendido, porque tem esse prazo e tem que fazer com responsabilidade para não ter desvio do uso do objetivo que a gente está desenvolvendo de política pública, né? O cadastro começa já? O cadastro já começa agora no retorno das aulas, né? A gente já começa a fazer o cadastro das mamães que querem se cadastrar para ter o benefício da Mamãe Tarifa Zero. Caducidade. Eu publico hoje o decreto, é um decreto meu, do prefeito, iniciando o processo de caducidade. Iniciando esse processo, as empresas são notificadas e elas vão apresentar as suas defesas. E aí, não havendo, falando de intervenção das duas empresas de ônibus, UpBus e a Transvolf, da caducidade, eu publico hoje no Diário Oficial um decreto que inicia o processo de caducidade, onde eles terão o amplo direito à defesa, ao contraditório, dentro do princípio do processo legal, e eles não correspondendo a essa questão dos apontamentos feitos com relação ao descumprimento contratual, aí sim feito a concretização desse processo de caducidade e aí inicia-se um processo de contratação de novas empresas. Então, tudo dentro do prazo legal. É importante respeitar toda a legislação, todo o direito de ampla defesa, para a gente não ter amanhã aí uma surpresa se caso, né, elas realmente tiverem seus contratos cancelados, a gente não ter uma surpresa de ser derrubado pela justiça, a gente poder fazer algo com bastante embasamento legal, acompanhado dos procuradores da Prefeitura de São Paulo. Tem expectativa de prazo, é isso? Agora são 15 dias que eles têm para responder, né? Já haviam feito um trabalho prévio com relação aos apontamentos de irregularidade, eles tiveram 15 dias. As respostas não foram suficientes para que a gente pudesse terminar com a intervenção, e é por isso que eu publico hoje o decreto de início do processo de caducidade.
Então eles têm mais 15 dias para apresentar a sua defesa. Passado esse prazo, a gente encerra a intervenção ou dá ali o cumprimento do processo em si, da caducidade, que significa romper o contrato. Já sai na próxima edição do Diário? Esse decreto sai, eu assino hoje e sai no Diário Oficial de amanhã. Prefeito, sobre as chuvas, a gente tem pontos bueiros entupidos, aqui do lado, acabei de ver no Parque do Povo, também na Zona Leste, outras regiões da cidade, muitos bueiros, pontos entupidos, a população reclama da limpeza pública. Eu queria saber que o senhor pudesse falar desse trabalho, porque vai vir mais chuva por aí e outros casos vão aparecer. A cidade de São Paulo é uma cidade que cresceu muito sem um planejamento, né? 12 milhões de habitantes, e a gente tem feito um trabalho para poder recuperar aquilo que não houve prazo lá no início de poder adequar melhor as situações tanto de trânsito, de mobilidade, como a questão da drenagem da cidade. É por isso que eu investi 7,6 bilhões em drenagem, microdrenagem, canalização de córrego, contenção de encostas. Hoje a gente tem um nível de alagamento menor do que a gente tinha, muito menor, né? Ainda tem alagamentos. A gente tem, por exemplo, na região de Itaquera, uma situação que eu já fiz várias partes do córrego Rio Verde, a canalização, mas falta fazer o piscinão. Eu soltei a licitação, o Tribunal de Contas está fazendo uma análise, por isso que ela não andou. Espero que o Tribunal libere para a gente poder publicar, para ter ali o piscinão do córrego Rio Verde, que aí sim vai eliminar de forma definitiva ali naquela região de Itaquera, que hoje é uma das regiões que a gente mais tem problemas, envolvendo a questão da bacia do córrego Rio Verde. A questão da cidade, a gente fez mais de 300 jardins de chuva para poder melhorar a questão da permeabilidade da cidade, né? Agora, o que a gente tem observado bastante, pega na região do Brás, né? Ali alaga. Por que alaga? Porque as pessoas enchem de lixo, né? Se você passar lá hoje no final da tarde, você vai ver uma quantidade de saco de plástico e de coisas que as pessoas jogam, né? Absurda. Então a gente eu preciso contar com a ajuda de vocês da imprensa, para que as pessoas, né, esses mal educados, essas pessoas sensibilidade, tenham um pouco de respeito pela cidade e não fiquem jogando lixo. Ontem eu acompanhei, por exemplo, não sei se dá tempo, posso abrir meu WhatsApp, porque eu fico acompanhando, vai limpando os bueiros. A quantidade de garrafa, de latinha, de sujeira, de saco plástico, de coisas que as pessoas jogam na rua e vai para o bueiro. E evidentemente, se você joga o lixo, ele vai entupir, a água não tem como fluir. Então a gente está fazendo a nossa parte de fazer as obras com relação à drenagem e microdrenagem. Estamos fazendo os trabalhos de limpeza, nós temos todos os nossos caminhões de hidrojato, mais de 30 fazendo limpeza de bueiros, mas alguns da população precisa colaborar, precisa contribuir não jogando lixo na rua para que a gente possa ter a água fluindo. E sobre o tempo de demora da poda de árvores? Na Zona Leste caiu uma árvore que o ele tinha aberto em abril e no mesmo tempo de isso. Foi do lado do metrô Guilherme Esperança. A gente pode ter um caso ou outro que vai ser não uma regra, uma exceção, né? A gente diminuiu, nós tínhamos mais de 500 dias em 2017 para atender uma poda, hoje a gente faz em 52 dias, né? As pessoas falam muito da questão de poda relacionada com fio. Eu aproveitar que a gente está aqui na rua e fazer um convite para vocês olharem essas árvores. Você acha que é a poda que tem relação com a questão de queda de energia? Não tem. Porque se eu fosse podar essas árvores que vocês estão vendo agora na frente de vocês aqui, eu teria que fazer um bonsai da cidade, né? Então não é, se essa árvore cair, não é poda. Ela vai cair e vai derrubar o fio, né? Nós temos 650 mil árvores só nas vias da cidade de São Paulo. O que precisa é da Enel fazer o seu trabalho de quando tiver uma questão de queda e quando tiver uma situação de necessidade de restabelecer a energia, que eles tenham equipe, né, e pessoas, equipamentos, caminhões suficientes para poder restabelecer. Então a gente tem um problema hoje muito grave com a Enel. A gente precisa parar e vocês podem contribuir com isso para mostrar que às vezes não adianta querer jogar a culpa na árvore, não é a árvore que é culpada, né? Ó, aquela árvore ali, se eu podasse ela e ela caísse, ela viesse a cair, uma árvore velha, ia ter alguma relação com relação a atingir o fio? Não. Essa aqui, aquela, nenhuma. Então a gente tem muitas árvores na cidade, a gente precisa trabalhar agora uma outra questão fundamental, que é a questão do preço que a Enel cobra para fazer o enterramento do fio. Só para você ter ideia, esse trechinho da Santo Amaro, que é aqui pertinho, esse trechinho da Avenida Santo Amaro que eu fiz a requalificação, nós pagamos 29 milhões, né, para poder fazer o enterramento de fios. E eu tenho que contratar da Enel. Então ela cobra um preço muito absurdo e a gente acaba não tendo condições de fazer uma quantidade maior de enterramento de fios. Ok, a última especialista. Uma pergunta que você falou, assinado uma portaria que o senhor ia fazer auditorias semelhantes em todas as concessionárias de ônibus. Eu queria saber se isso já começou, se o senhor já encontrou alguma coisa.
Não, a gente publicou a portaria. A portaria ela diz o seguinte, que aquele sistema que a gente fez de intervenção na UpBus e na Transwolf constituiu um grupo de trabalho que é um representante da SP-Trans, um da Procuradoria, um da Controladoria e um da Secretaria da Fazenda. Então, esse grupo que fez essa intervenção, tanto na UpBus como na Transwolf, para eles continuarem, independente de intervenção, continuarem fazendo auditorias nas empresas que têm a concessão. Está publicada a portaria, esse grupo está constituído. Ele não começou, porque eu estou com auditoria em 2 empresas, né? Eu estou com auditoria em 2 empresas que têm mais de 1.500 ônibus. Então a gente precisa concluir essa intervenção para essa equipe poder ir para as outras empresas e fazer um trabalho preventivo com relação à questão da gestão das empresas que têm a concessão de ônibus.